Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós vamos falar um pouco sobre diversidade cultural. Então sejam bem-vindos ao nosso componente, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Estamos na aula de desenvolvimento, essa é a primeira aula do desenvolvimento, né? O desenvolvimento tem 4 aulas, esta é a primeira. Vamos falar sobre diversidade cultural e nós estamos na unidade. No mundo, tudo está interligado. O nosso componente, como vocês já sabem, né, é as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da diversidade, né? Essa diversidade cultural que nós tanto falamos, né, aqui no território brasileiro. Nós precisamos começar lembrando que a nossa formação étnica racial, ela conta aí com 3 povos, com 3 etnias diferentes. Então nós temos no Brasil aqui, se a gente for pensar a diversidade cultural brasileira, nós começamos com os povos originários, né? Que é aqueles que já estavam aqui muito antes da chegada aí dos europeus. Aí na sequência nós temos os portugueses e europeus chegando aqui no território brasileiro. E na sequência nós temos os africanos que foram sequestrados da África e trazidos até aqui o Brasil. É lógico que nós temos uma série de outras etnias que se misturam, né, nessa nossa complexidade cultural, nessa nossa diversidade étnica e racial, mas a nossa matriz, se a gente for pensar assim, qual é a matriz do brasileiro? Ela é composta aí por esses 3 grupos, né? Indígenas, que são os originários da terra, que já estavam aqui há muito tempo, desde lá da travessia dos hominídeos pelo Estreito de Bering, eles já estavam na América. Nós temos o europeu que chega aqui, né, com a missão de trazer a fé cristã para a América. E nós temos os africanos que são sequestrados, né, ali da África e trazidos até o Brasil. Essa é a nossa formação étnica racial. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é raça e etnia. Vamos falar sobre diversidade cultural, né, dessa nossa grande diversidade cultural que existe aqui no Brasil. E refletir também acerca do ponto de vista histórico, né? Como que foi construído a raça, esse conceito de raça, como que ele foi construído historicamente. Então sejam bem-vindos à nossa aula. Aqui está então no nosso material a competência do eixo estruturante, que é analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diversas sociedades inseridas no tempo e no espaço. E é disso que nós estamos falando, né? De diversidade cultural. A habilidade da formação geral básica, analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, a modo de identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço, né? E aí, eu queria, antes de passar o vídeo, a gente tem um vídeo que vai falar direitinho para vocês sobre essa questão de diversidade cultural. Eu queria retomar um pouquinho esse conceito, né, de cultura, né? A gente tem um conceito de cultura. Mas antes de falar do conceito de cultura, eu já ia me esquecendo. O objeto do conhecimento, herança cultural e valorização da memória e do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, diversidade cultural e suas dimensões. É sobre esses temas, sobre esses objetos que o nosso componente narrativas históricas vai se debruçar. E a estratégia é uma sugestão de estratégia, rodas de conversa, né? Na roda de conversa, você, estudante protagonista, junto com o seu professor mediador, vocês vão juntar-se ali na sala em uma roda de conversa. A sugestão é que vocês falem sobre esse tema diversidade cultural. Muitos de vocês já têm um repertório sobre o assunto, porque já ouviram falar nas mídias, já estudaram inclusive esse tema lá na formação geral básica, né? Então é um momento para que vocês compartilhem esses conhecimentos. E o professor, como mediador, vai ali alinhando alguns conceitos. Então é uma estratégia bem interessante a roda de conversa. Não precisa ser feito necessariamente na sala de aula, vocês podem utilizar outros espaços da escola para poder fazer essa conversa. E aí, eu trouxe um vídeo para vocês
que vai falar sobre a diversidade cultural. Então, o material que estou trazendo aqui para vocês é um material de apoio para fomentar essa roda de conversa. Então, é como se eu estivesse trazendo alguns elementos para essa conversa, certo? E é lógico que cada escola, cada grupo vai encaminhar essa conversa, né, de acordo aí com as especificidades da sua região. Então, nós sabemos que tem alunos aqui que estão mais para o campo, então a conversa vai se direcionar mais para um olhar do campo. Alguns alunos estão na cidade, outros são alunos quilombolas, alunos que estão em escolas indígenas, escola integral, escola regular. Então, são diversas as especificidades do nosso grupo. E aí, cada grupo vai encaminhar essa conversa. Então, assim, para começar a falar de diversidade cultural, eu acho importante a gente retomar aquelas aulas, né, que nós falamos sobre cultura, né? Então, assim, nós já conversamos sobre cultura. O que é cultura? É um conjunto de saberes e representações de um grupo. Quais saberes são esses, né? A gente tem aí a língua, a religião e os costumes. Então, língua, religião, costumes é esse conjunto de manifestações culturais de um grupo. E nós temos quais grupos, né? O nosso primeiro grupo, que até a gente conversou nas aulas anteriores, o primeiro grupo é a família. É o primeiro grupo a qual nós herdamos algumas heranças culturais, certo? Bom, dentro desse universo do que é cultura, nós já conversamos sobre traços culturais. O que são os traços culturais? O menor elemento de uma cultura. Por exemplo, eu vou citar aqui os povos nativos originários, né? Então, se você ver assim um cocar, esse cocar já te remete, é um traço cultural desse grupo étnico que tem uma complexidade imensa cultural, que são os povos originários. Então, o traço cultural são esses menores elementos, né? Geralmente elementos materiais, da cultura negra, a vestimenta, e uma série de outras culturas, né? A gente pode pensar também na cultura imaterial, o bumba meu boi. Então, assim, aquela confecção do boi, né? Que é usado no festejo, ele também é um traço cultural. Então, são esses elementos, né? Que juntos, somados, eles representam uma complexidade cultural. A gente pode pensar nas tranças também, né? As tranças, elas são um traço cultural do povo, né, da etnia africana, da etnia negra. Então, é só um traço cultural da complexidade que é ser negro no Brasil. Aí tem a questão da cultura de massa, porque nós estamos num mundo globalizado, então esses pequenos traços culturais, eles vão sendo facilmente levados para outros lugares, e a gente recebe muita influência cultural de outros países, de outras etnias, e aí a gente tem essa cultura de massa que acontece. A área cultural, que nós falamos também, é o local onde a manifestação cultural acontece. Então, é aquele lugar onde acontece a manifestação cultural, certo? Aí, só retomando das últimas aulas. E isso tudo é o complexo cultural. Nós falamos muito que o Brasil é um país diverso, né? Nós falamos sempre sobre isso. E por que o país, né, o nosso país, ele é tão diverso? Ele é muito diverso porque nós temos na nossa formação étnico-racial, né, esses três elementos, essas três etnias, né, a cultura africana, indígena e europeia. Então, essas três culturas, né, elas vão juntas formar a identidade do povo brasileiro. Identidade essa que é diversa, é múltipla, e a gente precisa pensar que existe também um processo histórico por trás aí de toda a nossa identidade cultural. Olha só, eu vou passar para vocês agora um vídeo que vai falar sobre diversidade cultural, e eu quero que vocês prestem atenção na doutora Ana Célia Silva. Ela vai falar em um momento, quero que vocês prestem muita atenção na fala da doutora, que ela vai falar um pouquinho sobre raça, porque agora a gente vai pensar um pouco sobre o que é raça e o que é etnia. A doutora Ana Célia Silva, ela é doutora em educação, mestre em educação, ela é militante desde a década de 70 e é uma referência na luta antirracista. Então vamos passar o vídeo, né, que vai falar sobre essa diversidade cultural brasileira, e na sequência vamos falar um pouco sobre a fala da doutora Ana Célia Silva. Então, com vocês o vídeo.
negro, branco, cafuso, índio. Você sabe dizer qual é a sua cor e a sua etnia? Para não se confundir mais, se ligue no Diversidades. Os indivíduos são geneticamente semelhantes. Os poucos genes diferentes, associados à aparência física e à cor da pele, por exemplo, sofrem influência do meio ambiente. Você deve estar se perguntando, o que diferencia as populações humanas? Para a etnologia, são seus usos e costumes, a sua cultura. Como raça é um fenômeno improvável cientificamente, o conceito mais utilizado hoje em dia é o de etnia. É a nossa herança cultural e não a nossa raça ou a nossa cor que define a nossa identidade. O conceito de raça foi criado pelos brancos colonizadores para hierarquizar raças superiores e inferiores e subordinar. O movimento negro reutilizou esse conceito de uma forma política, a raça enquanto grupo político emergente solicitando medidas reparatórias. E o que aumenta o racismo não é você falar em raça. O que aumenta o racismo é a luta política e econômica pela manutenção dos privilégios. A mudança da igualdade de oportunidades não vai desqualificar, vai possibilitar todos terem direitos, igualdade e oportunidades iguais. Mas na medida que você consegue igualdade de oportunidades, esse sistema desmonta. E nós precisamos hoje de humanização das diferenças. O diferente tem que voltar a ser considerados humanos para poder terem direito a tudo isso que a gente está pedindo, exigindo, nem solicitando mais, exigindo mesmo. Quem aí já sofreu algum tipo de discriminação étnico-racial? Ainda há um racismo muito grande com essa coisa de diversidade étnica no Brasil. Mas eu acho que as pessoas estão querendo aprender mais, estão querendo se estudar mais sobre o assunto para saber lidar com as diferentes culturas que tem no Brasil. Subir em ônibus, as pessoas acharem estranho, até mesmo em ruas, de que quando vê um negro se afasta, com medo. Receber diversos apelidos como petróleo, carvão, por conta da cor da pele. O fato do brasileiro ser um pouco branco, um pouco índio, um pouco negro, faz com que ele busque uma identidade étnica própria? De acordo com o censo do IBGE, a população brasileira já se declara em maioria negra ou parda, mas ainda é grande a desigualdade social e econômica entre etnias no Brasil. Salvador é a capital que mais se destaca na diferença de rendas entre brancos e negros. De que forma a escola pode ajudar a refletir sobre a diversidade étnico-racial no Brasil? A escola pode contribuir para despertar mais essa consciência se houver um debate mais incisivo sobre essas questões e no cotidiano. Porque abordar numa unidade, ou num determinado seminário, ou numa determinada atividade, não vai contribuir. Tem que ser construído no dia a dia. Por que os povos indígenas têm pouca representatividade no espaço social brasileiro? E quando você chama atenção para o fato de que os índios estão presentes hoje, aí a resposta é, mas tem índio lá longe, né? Tem índio no Amazonas, ou seja, né? O índio é sempre uma figura distante no tempo, distante no espaço, e percebida como algo que não tem lugar, que está em vias de desaparecimento, que é um resquício do passado, que é um resto, né, exótico, né, de outros tempos, né? E isso não é gratuito, né? Isso tem um sentido realmente de promover uma invisibilidade, um apagamento. Eita, papo interessante, hein? Eu espero que ajude muita gente a refletir sobre o assunto. Veja as entrevistas completas no nosso portal. Converse com seus pais, professores, amigos e mande também a sua opinião. O Diversidades é o canal aberto para a cidadania. Fique ligado. Voltamos. Olha só, então quando falamos de diversidade cultural, nós já sabemos que é por conta aí da nossa múltipla formação étnico-racial, que nós temos aí 3 bases, né, 3 matrizes que formam o povo brasileiro. E aí chegaram outras tantas, né? E aí se a gente pensar assim, europeus, indígenas, que são os povos originários, e os povos africanos, né? Então, se a gente puxar um pouquinho na história, nós vamos lembrar que os povos europeus, inclusive a gente tem uma aula falando sobre isso, os povos europeus, eles tinham essa ideia etnocêntrica. Então, olha só, etnocêntrica, colocando sempre a sua cultura como central, como matriz de todas as outras, né? Como se a cultura europeia ela fosse superior às demais. E aí, é lógico que tem um grande processo histórico aí, onde nós temos o apagamento e invisibilização dos povos indígenas,
né? Isso vem através de um processo histórico, desde a chegada dos europeus aqui na América, e nós temos também o apagamento da contribuição dos povos negros na construção do Brasil, inclusive nos ciclos econômicos que tanto enriqueceram o nosso país. Mas eu vou deixar essa questão aqui para vocês, dá uma olhadinha na tela. Raça ou etnia? E agora vocês estão vendo na tela, olha só, tá aparecendo primeiro apareceu, vamos aqui um por um, né? Aparece para vocês pessoas vestidas com roupas de matrizes africanas, e na frente tem um homem branco segurando um celular. Eles estão tirando uma selfie. Na sequência aparece aqui ela é uma professora com alunos indígenas, são todos indígenas. Uma mãe com uma criança indígena. Aqui duas pessoas que é um homem e uma mulher, e eles estão com roupas que são traços culturais de matrizes africanas. E aí a pergunta, né? Raça ou etnia? Então, raça ou etnia, qual que é a diferença das duas? Eu vou ler para vocês um pouquinho aqui o que falou a doutora Ana Célia nesse vídeo que nós acabamos de assistir. Vamos primeiro pensar o conceito de raça, né? Vamos nos debruçar aqui a entender esse conceito de raça. A doutora Ana Célia, ela disse assim no vídeo, ó, raça, esse conceito de raça foi criada pelos brancos colonizadores para hierarquizar raças inferiores e superiores e subordinar. O movimento negro reutiliza o termo raça enquanto grupo político emergindo e solicitando medidas reparatórias. Então, o termo raça, né, segundo a doutora Ana Célia, é um termo que ele divide, né, ele categoriza pessoas através do seu fenótipo. O que é o fenótipo? Cor da pele, né? Então, a pele preta, cabelos crespos, e nós temos outro grupo que são os europeus, pele branca, olhos claros, cabelos mais claros. Então, a raça, esse termo raça, ele vem categorizando pessoas, então coloca as pessoas em categorias. Inclusive o termo raça, ele começa a ser utilizado lá no finalzinho do século XVIII, primeiro ele é retirado da biologia, né? O termo raça, ele é retirado da biologia, justamente para classificar os homens, né? Quais são os homens superiores e quais são os homens inferiores. A doutora Ana Célia, ela diz assim, ó, o que aumenta o racismo é a luta pela manutenção de privilégios. Privilégios esses que nós temos aí ao longo de toda a história. Então, pensando na questão de raça, né? Vamos lembrar aqui, historicamente, do século XVI. Século XVI, quando o europeu ele chega na América, então ele chega com esse olhar, sabe, etnocêntrico, como se a cultura ali presente, né, que estava presente aqui acontecendo na América fosse inferior. Inclusive, eu até anotei aqui o que o Pero Vaz de Caminha ele fala sobre os indígenas. Ele fala assim, ó, eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem nenhum animal acostumado a viver do homem. Não comem senão deste inhame que aqui há muito e dessas sementes e frutos que a terra se lançam. Então, o Pero Vaz, com esse pensamento etnocêntrico, né, colocando o europeu como a medida de civilização, medida de cultura, ele olha para os povos originários aqui da América, ele diz que eles nem criavam, não tinha agricultura aqui. Então, na realidade, ele nem se deu ao trabalho de conhecer, de ter aquele trabalho de alteridade, conhecer, reconhecer a cultura, né? Ele não fez isso, ele simplesmente, com o seu olhar etnocêntrico, olhou e falou, aqui, né, não tem cultura, aqui eles não têm rei, não têm lei, e aqui eles não têm fé. Então, a nossa missão enquanto homens europeus civilizados é trazer aqui a fé cristã para esses povos, né? E os povos originários já tinham a religião deles, eles não queriam, né? E aí a gente precisa pensar que os indígenas, né, os povos originários da América toda, eles já trabalhavam a terra, eles foram os primeiros a alterar o ecossistema, né, aqui da América. Então, sim, existia sim agricultura, existia lei, existia fé. Só que
não era ao modelo, né, aos moldes europeus. Então, a gente precisa pensar aí, ó, ao longo da história, em quais momentos tivemos o etnocentrismo, né, que é essa ideia de que uma etnia é mais importante que a outra. E agora voltando aqui um pouquinho para a questão do racismo, né, da raça. Vocês se lembram que nós estudamos lá na formação geral básica o neocolonialismo, né, que é no século XIX. E o neocolonialismo, o que acontece? O neocolonialismo ele vai resultar na Primeira Guerra Mundial. E aí, por que a gente teve o neocolonialismo? Porque teve a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial ela tem algumas novas demandas, né? Que é mão de obra, mercado consumidor e matéria-prima. Então, voltando lá para a Europa, para a gente pensar aqui por que e de onde veio esse conceito de raça, né? Então, século XIX, tem essa questão da segunda revolução industrial na Europa. A Europa está modernizando ali, né, a sua economia. E essa segunda revolução industrial, ela pede novas demandas. Então, esse europeu, ele vai para a África e para a Ásia. E ele vai fazer o quê? Buscar mão de obra, mercado consumidor e matéria-prima. Então, ele vai explorar, né? Ele vai colonizar, explorar a África e a Ásia. Só que aí, para justificar esse projeto de dominação, né, contra a África e a Ásia, eles vão utilizar alguns discursos que têm uma base ideológica argumentativa que diz o seguinte: o homem branco tem uma missão civilizadora de levar progresso para a África e para a Ásia. É o fardo do homem branco. O homem branco está cansado, ele sempre tem que ir até a Europa, até a África e a Ásia para colonizar, para levar progresso, para levar a fé. Quando na realidade a Europa estava indo lá por conta de demandas econômicas. E aí, para justificar tudo isso, no século XIX vai ser utilizado algumas teorias, como o darwinismo social, que diz assim, ó, o darwinismo social ele vai se apropriar de ideias da biologia, né, que é aquilo que a gente falou no comecinho da aula, se apropria de ideias da biologia e diz assim, ó, algumas raças são superiores à outra. Então a raça branca, ela é uma raça superior. Isso justifica a Europa ser uma potência e a África estar sendo colonizada, estar sendo explorada. Então nós temos no século XVI esse pensamento e nós temos no século XIX também este pensamento que o homem europeu ele precisa ir buscar novos recursos, novos lugares para o seu projeto imperialista, mas ele justifica dizendo, olha, nós estamos fazendo isso por conta de que nós, europeus, somos uma raça superior. E isso tudo, gente, não é só no campo da falácia, não. Então, existiam teorias científicas, né, pseudocientíficas. Então eles se apoiavam nessas teorias, dizendo que alguns homens eram superiores. Então esse conceito de raça, ele vem deste momento da história, né? Ele vem deste momento da história onde o europeu, para justificar a sua empreitada econômica na África e na Ásia, ele vai se utilizar dessa base argumentativa ideológica, dizendo que algumas espécies humanas são superiores a outras, né? E aí a gente tem alguns expoentes neste momento, que é o Arthur de Gobineau, né, que é do darwinismo social. Então, existe um darwinismo social, por isso que algumas espécies, algumas raças humanas são superiores a outras. Então, a questão da raça, né, essa questão de chamarmos de raça ou etnia, ela deve ser pensada do seguinte ponto de vista. Se vocês forem procurar ali no IBGE, ainda usa-se o termo raça. Porém, a gente precisa pensar que, historicamente, esse termo raça, ele vem impregnado de preconceitos, né? Então, ele foi utilizado em alguns momentos onde a Europa, as potências europeias, ali com seu olhar etnocêntrico, né, sobre as demais culturas, ela diz, olha, essas culturas são inferiores. Esse termo de raça, ele foi utilizado muito no século XIX para justificar a exploração dos povos africanos, justificar também a partilha da África, que são assuntos que nós tratamos. Então é um termo que ele está caindo em desuso. No lugar de raça,
nós preferimos usar etnia, né? Porque etnia, vou colocar na lousa para vocês, dá uma olhadinha, olha lá. Etnia quer dizer um povo, né? Então é um conjunto de pessoas que compartilham a cultura, o idioma, o passado histórico e valores. Então esse grupo que compartilha, né, passado histórico, cultura e valores, nós chamamos de etnia. Deixa eu colocar aqui. E o que significa pluralidade? No contexto das etnias que formam o povo brasileiro, pluralidade significa diversidade. Então, etnia, ele não está ligado muito ao fenótipo, né? Quando a Pro fala fenótipo, é a cor da pele, a textura do cabelo, a cor dos olhos. A etnia, ela está mais ligada, assim, aos valores, ao conjunto, ao grupo que você participa. Eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, eu, professora Janaína, eu vou dar o meu exemplo, tá bom? E aí depois vocês pensem os exemplos de vocês. Eu falo, olha, eu sou uma mulher negra de pele clara, mas por quê? Porque a minha etnia, o grupo a qual eu vivi, as culturas que eu experimentei foram culturas da matriz africana. Então, minha mãe é negra, o meu pai é pardo, né? Então, eu experimentei muito mais a etnia africana, as músicas, a comida, eu compartilhei a minha vivência toda do grupo africano. Então, eu não me considero uma mulher branca. Eu me identifico com as matrizes africanas, porque foi essa a minha experiência enquanto indivíduo. Aí, isso pensando do ponto de vista de etnia. Então, independente se a minha pele é um pouco mais clara, né? Eu faço parte do grupo étnico, sim, africano, negro, porque é daí que vem a minha cultura, é daí que vem a minha identidade. E identidade é uma coisa que vocês vão pensar, é uma coisa muito individual, porque você precisa pensar, né, qual que é o seu contexto histórico. E é uma coisa que a gente precisa refletir também, que até vou deixar aí para vocês pensarem sobre isso, é sobre democracia racial. Então, assim, aqui no Brasil é um mito, né, que exista uma democracia racial. Na realidade, não existe uma democracia racial. O que nós temos aqui é um racismo velado, né? Eu coloquei aqui na tela para vocês um material que é bem interessante, que olha só, é o mapa da formação étnico-racial do Brasil. Como nós estamos no eixo estruturante investigação científica, eu deixei esse mapa aqui para que vocês possam se apoiar também nos estudos. E aí está mostrando no Brasil, até do IBGE, a distribuição da população por cor e raça. É um mapa de 2017, mas dá para vocês terem ideias aí como que aqui no Brasil as pessoas se identificam como branca, preta, parda, indígena e amarela. Então essa é a distribuição. E aí, para finalizar, né, o que significa miscigenação? E eu vou responder isso com imagens. Nós temos aqui um oriental, né? Então, o que significa miscigenação? Vocês estão vendo um homem oriental. Agora vocês estão vendo uma mulher indígena, né? Ela está com as suas pinturas indígenas, é uma mulher indígena. E agora uma mulher europeia. Então, miscigenação é tudo isso. É quando nós formamos esse quebra-cabeças que é a nossa diversidade cultural. A nossa matriz étnico-racial é formada por diversos grupos. A nossa matriz é europeia, indígena e africana, mas nós tivemos uma série de outros povos que chegaram aqui no Brasil e somaram as suas culturas, os seus valores, as suas práticas, os seus saberes. Então, isso tudo é a nossa diversidade cultural, tema esse que nós vamos aprofundar muito mais em outras aulas. Vou deixar uma atividade para que vocês pensem, dá uma olhadinha na tela. De que maneira podemos estabelecer conexão entre cultura e os seguintes tópicos? Cultura como herança cultural, como patrimônio, como identidade. Vou deixar essa atividade para vocês. E lembrando que vocês podem também aí terminar de olhar esse material, que nós temos aqui alguns capítulos que falam sobre cultura, temos artigos da Constituição. E, na sua opinião, para vocês pensarem também o que significa direitos humanos. Estudantes, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. O material está todo completo no repositório, tem mais textos, mais informações. E aí eu gostaria de lembrar para os estudantes, essa tela aqui, ó, reflita sobre as questões, grave um texto, né? Ou grave um áudio, né? Para futuras consultas, responda a tarefa no aplicativo do Centro de Mídias e anote no seu diário de bordo a data, o título e a habilidade da aula. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui comigo. Até a próxima aula e tchau, tchau!